Amados, sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, Amós, Obadias, Jonas. Hoje nós iniciaremos uma série de sermões sobre a vida do profeta Jonas, daquilo que Deus fez em sua vida e daquilo como o profeta reagiu. Os irmãos acharam? Amém, graças a Deus, né? Então, a título de informação, a mensagem hoje, talvez você estranhe um pouco, porque normalmente eu costumo ler alguns versículos, faço uma introdução um tanto mais breve e depois nós fazemos a exposição dos versículos que lemos. No entanto, nós iremos demandar um pouco mais de tempo na parte introdutória, em algumas observações que nós julgamos muito pertinentes sobre a vida do profeta Jonas. E nós, hoje, iremos apenas ler 3 versículos, verso 1, 2 e 3. Então, desde já eu convido você, se não abriu a palavra de Deus, abrir agora Jonas, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui. Feche seus olhos como você está e vamos orar. Amado Senhor, nós queremos te bendizer e te louvar nesta tarde que nos encontramos em tua casa, em tua presença. Sabemos que o profeta Jonas fugiu da tua presença e muitos de nós têm fugido da tua presença. Mas conduz-nos, Senhor, de volta ao teu redil. Conduz a nossa vida a ti, converte o nosso coração a ti, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa devoção a ti, Senhor. Somos falhos, somos pequenos, somos pecadores. Tudo o que queremos, Senhor, é ser aceitos por ti. Tudo o que queremos é agradar o nosso Pai. Tudo o que queremos, Senhor, é honrar o teu nome, é bendizer o teu nome, não só de palavras, mas com todo o nosso ser. Como diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Sim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Assim, Senhor, habite ricamente a tua palavra em nossos corações. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, ela é a lâmpada para o nosso caminho, é a luz que ilumina, Senhor, por onde devemos andar. Assim, Senhor, fala conosco para que o nosso coração volte-se para ti, para que o nosso coração descanse em ti, em toda e qualquer situação que enfrentarmos, possamos primeiramente buscar o centro da tua vontade para as nossas vidas, pois jamais seremos felizes longe da tua presença, longe do centro da tua vontade. Cumpre o teu querer em nós, cumpre a tua vontade em nossas vidas. Faz, Senhor, o teu nome grande, como já declaramos aqui esta noite, mas não só grande, Senhor, sobre toda a criação, mas sobretudo grande em nossos corações. Que os nossos corações engrandeçam o teu nome, pois não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome santo de Jesus. Sim, ao nome de Jesus, dobrem-se todos os joelhos e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos.
Algumas observações, como falei, fazem-se necessárias para que a gente obtenha a melhor compreensão do que vai ser falado aqui durante as próximas semanas. E eu peço a você que faça um esforço para tentar acompanhar estas observações, porque julgo que elas são muito importantes para a devida compreensão do que nós iremos tratar, não só hoje, mas nas próximas semanas. A primeira observação que nós devemos colocar aqui é que, apesar de estar entre os profetas, este livro é mais um relato histórico do que uma profecia. Apesar de estar entre os profetas, o livro de Jonas é muito mais um relato histórico. O livro, ele traz muito mais uma narrativa da experiência do profeta do que os oráculos divinos pregados pelo profeta. Provavelmente Jonas foi o próprio escritor deste livro, e ele, como Moisés e outros escritores inspirados, registra os seus próprios defeitos, o qual é uma evidência de que nestes escritos eles visavam a glória de Deus e não a sua própria glória. O que diferencia muito a Sagrada Escritura de muitos outros livros é que os próprios autores registram as suas falhas, as suas fraquezas, os seus pecados, as suas debilidades. E não é diferente aqui com a vida do profeta Jonas. Ele próprio escreve o livro e ele próprio demonstra a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu ódio em cumprir a vontade de Deus. Em como a vontade de Deus o confrontou e o deixou desconfortável. Ele é o único profeta especificamente comissionado a pregar para outros povos que não os israelitas. Ele prega para os assírios, para os ninivitas. É o grande livro missionário do Antigo Testamento. Se nós temos um livro missionário no Antigo Testamento, certamente é o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas também revela muitas ironias. Perceba algumas delas. O nome Jonas significa pomba, mas Jonas é um ser em conflito. Em vez de ser simples e manso como uma pomba, na verdade ele é um ser em conflito, vingativo e beligerante. O seu nome simboliza uma coisa, mas as suas atitudes são diferentes das do seu nome. O nome do seu pai era Amitai. Amitai quer dizer minha verdade. Pois os profetas de Deus deveriam ser filhos da verdade, mas Jonas foge de Deus e se afasta da verdade. Então nós temos muitas outras ironias, mas basicamente essas duas ironias. O nome do profeta, que já deveria significar, ou significa, na verdade, um aspecto manso, um aspecto simples, mas que, na verdade, o profeta está em conflito, e não só um conflito interior, mas um conflito contra Deus e contra os homens. Me parece que, na verdade, o conflito de Jonas com Deus é resultado do conflito dele contra os homens. Ele está amargurado contra aquelas pessoas, contra os assírios, por conta das atrocidades que eles tinham cometido. E assim, em vez de pregar misericórdia aos homens, ele se volta contra Deus, porque me parece que esse é o modus operandi da amargura. Nós nos amarguramos contra as pessoas e aí entramos em conflito contra Deus. Veja quantas pessoas já se afastaram da igreja, já não mais estão nos caminhos do Senhor, tudo porque encontrou alguém que, de alguma forma, entrou em discussão, entrou em desacordo. Quantas pessoas tropeçaram na fé, quantas pessoas se afastaram da presença de Deus pelo conflito entre homens. Ou melhor, com homens, com pessoas. Veja como aquilo que fazemos é mais importante do que aquilo que dizemos ser.
O nome de Jonas tem um significado manso. O nome do seu pai significa minha verdade. Mas o final das contas é que aquilo que fazemos é muito mais importante do que aquilo que afirmamos ser ou fazer. Jonas não quer orar. Esta é uma outra ironia. Ele não quer orar, ele está se afastando da presença de Deus, mas vai parar numa reunião de oração entre os marinheiros. Note como Deus tem incontáveis métodos para cumprir em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele não queria orar, ele estava se afastando da presença de Deus. E onde ele cai? Numa reunião de oração. Jonas não quer pregar. Ele é um profeta que não quer pregar. Mas na sua confissão de desobediência, os pagãos são salvos. Os marinheiros que ali estavam no barco são salvos. E isto consiste numa excelente pregação. Quando ele diz que é hebreu e teme ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que estava se afastando da presença dele. Os marinheiros que ali estavam pensaram consigo mesmo: o que você está fazendo, Jonas? Se você está se afastando do Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. E ali eles se convertem, eles oferecem sacrifícios ao Senhor. Eles passam a temer unicamente ao Senhor. Note como nossa desobediência choca até aqueles que ainda não foram regenerados. A desobediência do crente, a desobediência da igreja, deixa os não regenerados estatalados, boquiabertos. Porque nós devemos ser aqueles que mais obedecem ao Senhor, que mais têm fé no Senhor, que mais caminha de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor. Andamos muito mais por caminhos tortuosos ou nos afastando da presença de Deus, como é o caso do profeta Jonas, do que de fato demonstrando fé, amor e gratidão ao Senhor. Ele diz: eu sei, por pelo menos 2 vezes no seu livro, ele diz: eu sei, mas vive de forma contrária ao seu conhecimento. É algo semelhante assim: eu sei, pastor, que eu estou em falta, mas vou tentar me consertar. Eu sei que preciso melhorar, mas aí vai os poréns que a gente coloca. Ele sabe da sua falha, ele sabe da sua negligência, ele sabe do seu pecado, ele é conhecedor disto, mas age diferente, contrariamente àquilo que deveria guiar. Perceba como muitas vezes nossa boca diz uma coisa e nossas atitudes outras. Devemos procurar viver de acordo com a fé que professamos, queridos. Deus ensina a Jonas por intermédio dos pagãos, mas salva os pagãos por intermédio de Jonas. É interessante que Deus usa os marinheiros, usa os ninivitas para ensinar coisas do amor e da graça divinas a Jonas que ele não havia percebido ainda. E usa esse profeta para salvar tanto aqueles marinheiros. A gente foca muito nos ninivitas, é claro, por conta da cidade toda que se converteu, mas estes marinheiros que estão aqui no capítulo 1, eles também se dobraram diante do Senhor. Enquanto Jonas mergulha no sono da indiferença, os marinheiros lutam com bravura e paixão pelas suas vidas e pela vida do profeta. Parece que Jonas não se importa nem com a vida dos outros, nem com a sua própria vida. Mas aqueles pagãos, aqueles ímpios, os descrentes, aqueles que não estavam na igreja, estão lutando com bravura por suas próprias vidas, inclusive pela vida do profeta. E o profeta está indiferente, tanto faz como tanto fez. É uma grande contradição que os filhos do autor da vida se entreguem indiferentemente à morte, em vez de lutarem com todas as suas forças para fazerem do mundo um lugar melhor para si
e para outros. Jonas está completamente emudecido diante de Deus e dos homens, mas os marinheiros agradecem a Deus por sua misericórdia. Veja quantas contradições nós temos, quantas ironias nós temos no livro do profeta Jonas. O profeta, que deveria ter um coração mais agradecido, mais devoto a Deus, na verdade ele está revoltado contra Deus, está em guerra contra Deus, sem querer cumprir a sua vontade, sem querer cumprir o seu querer, os seus desígnios. Mas os marinheiros louvam a Deus por sua graça. Algumas vezes, os ímpios são muito mais agradecidos a Deus do que os próprios crentes. Mesmo sem enxergar adequadamente, eles dão graças a Deus pelo seu livramento, enquanto alguns crentes seguem o caminho da amargura contra os homens e contra Deus, pois julgam-se superiores aos homens e acreditam que Deus lhe é devedor. Deixe-me explicar um pouco mais o que eu estou querendo dizer aqui. De uma forma generalizada ou geral, muitos crentes creem serem superiores aos ímpios, aos não regenerados, aos não crentes. Eles acreditam que estão em uma posição superior. E não só isso, acreditam que o próprio Deus lhe é devedor, de forma que mal algum pode chegar à sua casa, de que as aflições deste mundo não podem lhe tocar, porque afinal de contas, ele é filho do rei. Este tipo de pensamento, além de autoritário, é soberbo. É incompatível com aqueles que professam serem cristãos. Porque ser cristão significa praticar, ter o mesmo pensamento, agir e andar conforme Cristo andou, que, embora sendo Deus, se humilhou. E se nós nada somos, devemos nada ser mais e mais. Às vezes a gente pensa que por ter sido adotados por filhos de Deus, temos uma posição nobre neste mundo. A nobreza da nossa posição neste mundo é o Evangelho. É a palavra de Deus. É a bondade de Deus. É o amor de Deus. É o centro da vontade de Deus. Quando cumprimos o centro da vontade de Deus, sim, aí há nobreza em nós. Enquanto Jonas deseja a morte, os marinheiros desejam a vida. O crente desejando a morte e o ímpio desejando viver. Jonas usa a sua nacionalidade para fugir de Deus, enquanto Deus utiliza coisas inusitadas como o vento e o grande peixe para executar a sua vontade. Ele pensa que pode se afastar da presença de Deus, mas vai cair exatamente naquilo que Deus planejou para a sua vida. Veja como o profeta pensa que pode fugir da presença de Deus, mas como o Senhor demonstra que Ele é Deus sobre tudo e todos. Jonas foi usado por Deus para trazer arrependimento aos israelitas durante o reinado de Jeroboão II. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, e diz assim: foi ele, Jonas, quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde o Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Éfer. Ele trouxe os israelitas ao arrependimento, de forma que nós temos um profeta que já tinha uma experiência da parte de Deus, de que Deus perdoa o pecado, de que Deus visita os corações, de que Deus transforma as pessoas, de que Deus muda as realidades, de que Deus transforma vidas, restaura lares e famílias. Ele sabia desta realidade, porque ele havia experimentado um pouquinho deste avivamento enquanto Jeroboão II era rei e Israel estava em declínio espiritual. E em vez de ele se alegrar porque Deus iria fazer grandes coisas,
entre os povos, entre outras nações, para que o nome do Senhor fosse engrandecido não só entre os israelitas, mas também entre os assírios e até os confins da terra. Ele se entristece porque Deus agora está dando a sua bondade, a sua misericórdia para com outras pessoas. Eu mesmo já experimentei algo deste sentimento nocivo, de quando alguém recebia alguma bênção da parte de Deus, ou Deus falava alguma coisa para alguém, e não falava especificamente para mim, eu ficava um tanto enciumado. Ou se alguém recebia uma bênção e eu não recebia, eu ficava um tanto enciumado, porque Deus é meu pai, deu a ele, não deu a mim. E me parece que eu não sou a única pessoa que pensava desta forma. Jonas prega que Nínive será destruída. E Nínive é transformada. Daqui 40 dias, Nínive será destruída e a cidade é restaurada, é transformada. Jonas prega uma mensagem, os ninivitas entendem outra. Vocês serão destruídos, eu só quero ver eles se arrependem e se voltam para o Senhor. Veja quantas contradições, quantas ironias estão nesse livro. Eu quero dizer uma coisa para você. Não há métodos eficazes para converter o coração dos homens a Deus. Desta forma, vemos que é o Espírito de Deus quem atua nos corações para dar vida e entendimento. Quando você for pregar algo para alguém, não pense que são as suas palavras. Algumas pessoas perguntam para mim: o que eu devo dizer, pastor? O que eu devo falar? Algumas pessoas fazem perguntas. Não se preocupem em responder perguntas. Preocupem-se em testemunhar da bondade e da justiça de Deus. Isso é suficiente. Nós não temos todas as respostas, irmãos. E eu costumo dizer que se eu tivesse todas as respostas, eu estaria à destra do Pai, intercedendo por você. Entende? Então não queira ter todas as respostas. Apenas testifique, testemunhe da graça, da bondade e da justiça de Deus. Aqui agora, eu devo mudar um pouco o direcionamento que tomamos e fazer a seguinte pergunta: o que o livro ensina sobre salvação? A primeira coisa que aprendemos neste livro, não se preocupe, nós ainda iremos chegar no texto. A salvação é uma dádiva oferecida a todos os povos e não apenas aos judeus. A salvação é uma dádiva oferecida para além da igreja evangélica. A igreja evangélica pensa que apenas Deus salva os evangélicos, mas Deus salva cristãos, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que se devotam a Cristo Jesus. E aí nós temos várias e várias denominações. Há católicos ortodoxos que pregam a palavra de Deus, que se voltam para a palavra de Deus, que buscam viver a palavra de Deus muito mais, inclusive, do que muitos crentes. Católico ortodoxo não é o mesmo que católico romano, certo? Depois você pesquisa, eu não vou explicar aqui agora. E a gente pensa que tudo que provém da igreja evangélica é bom, perfeito e agradável. Tudo que provém da igreja evangélica é santo, porque a gente simplesmente disse: esse copo d'água está consagrado ao Senhor, e pensa que pode fazer o que for. Não é assim. Não é assim. Não é só o que dizemos ser, é o que fazemos das nossas vidas. É se a nossa alma bendiz ao Senhor, não é se apenas os meus lábios bendizem ao Senhor. Mas se todo o meu ser bendiz ao Senhor com as minhas decisões, com minhas atitudes. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo de sua ira, mas com medo de sua misericórdia. Ele foi o único pregador que ficou profundamente frustrado com o seu sucesso. Ele quis morrer porque os ninivitas receberam vida. Percebe como isso é contraditório?
Basta, Senhor, toma a minha vida. Não foi por isso mesmo que eu não quis vir aqui. O Senhor derramou vida sobre eles. E agora eles vivem. E ele quer morrer, porque Deus concedeu vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Jonas fazia do seu nacionalismo extremado uma bandeira maior do que a obra missionária. Seu desprezo e seu ódio pelos assírios são maiores do que o seu amor e obediência a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos os nossos preconceitos, o nosso ódio pelo próximo, por aquele que devia ser objeto do nosso amor, maior, como superiores ao nosso amor, à nossa obediência, à nossa devoção, Senhor. Vejam como é perigoso alimentarmos amarguras em nossas vidas, pois nosso amor a Deus poderá ser diminuído pela nossa amargura contra os homens. Eu vou repetir aqui, o nosso amor a Deus poderá ser diminuído pela nossa amargura contra os homens. Um coração amargurado contra pessoas é um coração que não ama a Deus. E aqueles que professam amor a Deus, aqueles que são de Deus, não podem nutrir amargura em seus corações. Livrem-se de toda raiz de amargura, diz a palavra do Senhor. A salvação é uma dádiva de Deus recebida pela fé e não obtida pelas obras, evidentemente. Os ninivitas eram pessoas pagãs e viviam sem luz e sem santidade. Eles eram perversos, truculentos, sanguinários e idólatras. Pelas obras, eles jamais seriam salvos, jamais alcançariam misericórdia. Eles viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Porém, Deus os amou. Deus os amou. E lhes enviou um mensageiro. E eles se arrependeram dos seus pecados. E creram na mensagem e foram salvos. Percebe quão forte, quão poderoso é o amor de Deus? Quão tremendo é o amor de Deus que transformou estes sanguinários, estes pagãos, estes truculentos, estes idólatras, como Deus, por seu amor, os conduziu até o centro de sua vontade. Quão irresistível é o amor daquele que a todos sonda e a todos conhece. A salvação não é um caminho que o homem abre da terra para o céu, mas um caminho que Deus abriu do céu para a terra. A salvação é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus, pois custou a vida do seu único filho. Ele é a garantia da nossa redenção. É gratuita, mas não é barata. A verdade central do livro de Jonas é: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Não há denominação, não há homem algum sobre a terra, embora investido de autoridade, que detém a salvação. A salvação pertence ao Senhor, e unicamente ao Senhor, pois Ele abriu o caminho que nos leva ao Pai. O que o livro ensina a respeito de Deus? Ah, meus queridos, como este livro fala muito sobre Deus. O propósito principal do livro de Jonas é mostrar que Deus ama as nações e sua salvação é para todos os povos. Deus é o personagem principal deste livro, pois o livro começa e termina com ele falando. E a palavra do Senhor veio ao profeta Jonas e termina num diálogo de Deus com Jonas. Então, a palavra de Deus, a voz de Deus, abre o livro e fecha este livro. Deus é santo e não pode tolerar o mal. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas e enviou Jonas para adverti-los.
Também não aceitou a rebeldia de Jonas e enviou a tempestade para pegá-lo. Deus ouviu a oração de Jonas e o libertou do ventre do peixe. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e lhes salvou a alma. Deus vê os pecados e vê o arrependimento. Aos convertidos, Deus perdoa e salva. Aos de coração duro, Deus repreende e corrige. Deus intervém na história e ninguém pode impedir sua mão de agir. Quando Ele quer operar, não há nada nem ninguém que possa impedir. O profeta não queria salvar aquelas vidas, mas Deus iria salvá-las. Jonas queria se afastar da presença de Deus, mas Deus foi ao seu encontro. Ele disse: ainda que eu me perca, é melhor do que aquelas vidas serem salvas. Que rebeldia, né? Se você está identificando alguma semelhança com seu coração, eu digo que não é mera coincidência. É porque nós temos um pouco disto em nosso coração mesmo. O livro de Jonas mostra Deus em ação. Deus estava por trás dos grandes acontecimentos registrados neste livro. Nada que sucedeu foi acidental. Deus é quem chama Jonas, quem envia a tempestade atrás dele, quem faz cessar o vento após Jonas ser atirado ao mar, quem dá ordens a um grande peixe para tragá-lo e depois de 3 dias vomitá-lo na praia. Deus é quem faz a planta nascer e morrer sobre a cabeça de Jonas. Deus é quem envia um verme para cortar a planta. Deus é quem abre o coração dos ninivitas e quem exorta o profeta recalcitrante. Deus é quem fala e quem age o tempo todo neste livro. Nós voltamos muitas vezes, numa rápida leitura, os nossos olhos, o nosso foco para o profeta Jonas. Mas a verdade é que o personagem principal deste livro não é Jonas, é Deus que está agindo, atuando em tudo e em todos, a despeito da vontade de Jonas. Mesmo Jonas não querendo cumprir a vontade de Deus, é Deus quem está cercando tudo e todos para que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra. Deus é misericordioso e salva até mesmo os nossos inimigos. Jonas fica desgostoso com Deus, não por causa da sua ira, mas por causa da sua misericórdia. Ele fica frustrado, não com seu fracasso, mas com seu sucesso. A conversão dos ninivitas produz festa no céu e tristeza no coração de Jonas. Enquanto os anjos celebram a conversão dos ninivitas, Jonas pede para morrer. A grande verdade do livro de Jonas é que Deus se recusa a odiar os nossos inimigos. Ele salva até mesmo aqueles a quem nós queremos condenar. Ele tem poder para fazer isso, irmão. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem... Em outras palavras, nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo em trevas, contra Satanás e as suas legiões. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra o diabo, contra o pecado. Deus conduz os seus planos à consumação e em nenhum deles pode ser frustrado. Jonas pensou que podia ser mais sábio do que Deus. Ele tentou mudar a agenda de Deus. Ele tentou escapar de Deus e fugir para Tarsis. O fim do mundo era a cidade mais distante conhecida naquela época. Deus o mandou ir para Nínive.
que ficava a leste, ao nascente do sol, mas ele foi para Tarsis, no oeste, no poente do sol. Jonas caminhou rumo a uma noite sombria, em vez de caminhar na direção da luz do nascente. Contudo, não se pode fugir de Deus, e seus planos são vitoriosos. Ninguém frustra os desígnios do Altíssimo. Ninguém pode esconder-se daquele que a todos e a tudo vê. Para ele a luz e as trevas são a mesma coisa. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Ninguém pode cair sobre a rocha dos séculos sem ficar esmagado. Os caminhos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é soberana. O seu propósito vitorioso. A gente olha para esse mundo em trevas. Parece que vai de mal a pior e aos meus olhos vai de mal a pior mesmo. Mas Deus tem poder para mudar o quadro assim, querido. Num piscar de olho. Ele derrama do seu espírito sobre quem quer. Ele converte os corações. Ele age sobre as vidas. Ele muda a história. Ele traz arrependimento para aqueles mais endurecidos. Sabe por quê? Porque ele é o Senhor e não há outro. Vamos agora para o texto que nós lemos, versos 1, 2 e 3. Não se preocupe, acredito que vamos terminar no tempo hábil. A palavra do Senhor veio a Jonas. É assim que inicia. A palavra do Senhor veio a Jonas. Quando Deus fala, é uma ordem e não um pedido. Assim é melhor obedecer, pois não dá para fugir dele. Se Deus tem falado ao seu coração, não lute contra. Pois, como diz o escritor aos Hebreus, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ainda Jeremias declara: mas se eu digo, não o mencionarei, nem jamais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Se Deus tem falado ao seu coração, se Deus tem ministrado à sua compreensão, ao seu entendimento, não lute contra a vontade de Deus, pois é em vão. Quando Cristo se apresentou a Paulo, ele disse: Paulo, é em vão você lutar contra os agrilhões que lhe prendem. Eu lhe prendi, Paulo. Eu lhe amarrei e eu lhe dominarei. Se desobedecermos às ordens do Senhor, acabaremos no ventre do peixe para inevitavelmente cumprirmos os seus propósitos, cumprirmos a sua vontade. Desobedeça e caia no ventre do peixe. Obedeça e viva. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Nínive era a capital da Assíria, como já dissemos, e considerada uma grande cidade para a sua época. Era próspera e com muitos habitantes, mais de 120 mil pessoas. Seu rei governava sobre outros reis da terra. Era uma cidade rica, próspera. Outros reis pagavam tributo para o rei da Assíria, e Nínive era a capital da Assíria, e os habitantes daquela cidade eram prósperos, eram abastados. Não importa o que pensamos a respeito de determinada pessoa, se ela é rica, ela é próspera, ela não precisa de Deus, não importa isso. Devemos sempre obedecer às ordens da providência divina e pregar. Inclusive para aqueles que nos oprimem e maldizem, pois Deus pode transformá-los. Deus pode transformá-los. Devemos nos empenhar em obedecer sem questionar as ordens divinas. Se Deus nos manda meditar em sua palavra, se Ele nos manda orar sem cessar, se Ele determina que devemos amar nossos inimigos, ou que devemos orar por aqueles que nos perseguem, ou ainda que devemos abençoar aqueles que nos maldizem,
tudo isso é para o nosso próprio bem e para a glória dele. Não é só para a glória dele, é para o nosso próprio bem e para a glória dele. Seja como for, devemos arrancar o olho que nos faz pecar, cortar a mão e o pé que não glorificam a Deus, pois como diz Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, irmãos, se não pudermos afirmar isto com a mesma convicção do apóstolo Paulo, devemos orar incansavelmente, rogando para que Cristo opere em nós tal maravilha. Se eu não posso dizer estou crucificado com Cristo, o que devo fazer é orar incansavelmente, insistentemente, para que Cristo opere em mim tal maravilha. Para que eu possa dizer com convicção e com autoridade, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não adianta repetir essas palavras se você não estiver crucificado na cruz. Se o mundo lhe é atrativo ainda. Se você ainda se distrai muito com as coisas desta vida, seja de uma forma ou seja de outra. Se estamos crucificados com Cristo, nós já não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E se você não puder dizer isso com a mesma convicção que o apóstolo Paulo disse, rogue ao Senhor para que opere em você tal maravilha, assim como tenho rogado para que Deus opere em mim tal maravilha. Eu não quero agradar homens, eu quero agradar o Senhor. Eu não quero viver para pessoas, eu quero viver para Deus. E sei que viver para Deus consiste em ajudar pessoas, amar pessoas. E é por isso que temos falado muito nestas últimas semanas sobre o amor a Deus. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vá a Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que traz a ideia de uma grande afronta a Deus. É como quem está fazendo na cara do outro. Sabe aquele ladrão que não só rouba quando a pessoa não está em casa, mas quando o dono da casa está, que a gente diz, aí é desaforo demais. A ideia aqui é semelhante a isto. De um desaforo que passou dos limites. Está retratado aqui algo como a maldade de Sodoma e Gomorra. Entretanto, no lugar de destruição pelo fogo, teremos o fogo do avivamento entre os ninivitas. Em vez de Deus derramar o fogo do juízo, como derramou em Sodoma e Gomorra, aqui haverá fogo de avivamento para a glória de Deus. Note como Deus sempre não compactua com o pecado. Ainda que eu tolere, será por um breve momento, para convocar os homens ao arrependimento e demonstrar a sua graça grandiosa. Pois Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que um ímpio se converta e viva. Como diz o profeta Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa, se converta e viva. Verso 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. A palavra do Senhor bradava insistentemente dentro de Jonas e causou grande desconforto ao profeta, ao ponto de ele tentar fugir da presença de Deus. Os judeus antigos acreditavam que o espírito de profecia estava circunscrito apenas a Israel. Desta forma, ao fugir para Tarsis, na Espanha, Jonas acreditava que a palavra profética não iria mais incomodá-lo.
Já encontrei algumas pessoas que tiveram experiência semelhante de palavra profética, e elas dizem que é uma palavra que arde no seu coração e é inútil tentar conter. Elas têm que declarar, têm que cumprir a vontade de Deus. O esforço maior é tentar conter, ficar calado, do que simplesmente abrir a boca e declarar e falar. Jonas pensava que podia fugir da presença de Deus e que esta palavra profética que o estava incomodando, este fogo que ardia dentro do seu coração, que não o deixava dormir, que roubava-lhe o sono, que tirava-lhe a paz, poderia simplesmente ser apagada porque estaria longe da presença de Deus. Tal qual alguns de nós pensam que podem fugir dos olhos do Altíssimo, ou que podem encontrar felicidade e paz distante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Veremos que o caos toma conta de tudo ao redor quando aqueles que devem anunciar o perdão dos pecados, mediante o arrependimento, se calam e sufocam a verdade. O caos toma conta de tudo ao redor quando a igreja se cala. Quando a igreja não declara que Cristo vive, que Ele é o Senhor da glória, que Ele perdoa pecados, mas virá julgar o mundo. Vê toda essa bagaça que acontece, nós temos uma grande culpa a respeito de tudo, porque muitas vezes nos calamos. Eu não estou dizendo que devemos militar contra pessoas, mas pecado vai continuar sendo pecado e deve ser denunciado como tal. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Podemos até tentar fugir de Deus, mas Ele sempre, sempre, sempre nos alcançará. Pois não há dinheiro suficiente que compre uma passagem para um local onde Deus não esteja. Jonas deveria conhecer bem as palavras do salmista que diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para onde me irei do teu espírito? Ele deveria conhecer muito bem essas palavras, assim como você conhece. E assim como você muitas vezes pensa em pular fora, em pegar o caminho para Tarsis, um navio para longe da presença de Deus. Talvez você diga: era melhor que eu nunca tivesse conhecido o Senhor, porque os ímpios estão aí e curtem a vida. Talvez fosse melhor que Deus me salvasse só no último dia da minha vida. Mas a palavra do Senhor nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não se compara, irmãos, uma vida toda aos pés da cruz do que ser salvo no último momento. Não se compare. Produz uma glória maravilhosa ser amado pelo Senhor e amar o Senhor. Saber que pertencemos a Ele e não vivermos errantes por esta vida. Finalmente, Deus é aquele que ordena. Ele não pede. Ele ordena. Ele dá ordens, pois Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem pode resistir ao seu querer? Ele também ama a todos, inclusive as pessoas que não temos tanto apreço,
e que nos machucaram. Sim, aquelas pessoas que nos machucaram, que falaram contra você, Ele também ama. Ele quer salvar. Assim, Ele pode nos usar para levar salvação para aqueles que nos perseguiram, que nos caluniaram, que nos odeiam. Entende? Ele nos usa porque é o seu querer, querido. É o seu querer, é a sua vontade. E é irresistível a sua vontade. Fugir do centro da vontade de Deus só irá trazer dor e sofrimento para nós e para aqueles que estão ao nosso redor.